Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, nós vamos começar aqui ministrar mais uma aula. Na verdade, não é uma aula, eu transformo esses assuntos importantes de legislação específica em um mini curso. Nós vamos abordar, numa sequência aí de 7 videoaulas, a Lei Complementar do Estado de Tocantins, número 79 de 2012. Né? E aí, professor, essa lei é uma lei específica, uma lei que somente é cobrada para o concurso da Polícia Militar do Estado de Tocantins, porque é uma lei específica para o Estado e para essa corporação, que é a Polícia Militar do Estado de Tocantins. Eu tenho bastante experiência em legislação, já tenho uma estratégia vencedora na qual os alunos aí conseguem compreender essas leis cheias de sigla, né? Que a gente explica para vocês aí nas entrelinhas da lei o que significa, por que o examinador fez isso, por que o legislador fez isso, quais foram as suas intenções, e quando você enxerga o todo, você consegue ter uma boa pontuação. Então vem comigo, essa aqui é uma aula de apresentação. Essa aula de apresentação eu tenho 2 objetivos a serem cumpridos. O primeiro objetivo, eu quero explicar a estrutura da lei. Quais são os capítulos, quais são as suas seções. Tá? Então, essa é apresentar a estrutura. Por quê? Porque na estrutura, vocês terão uma visão sistêmica da lei. O que nós iremos estudar no todo. Ok? E o segundo objetivo vai ser o seguinte: como será a estratégia do professor Luiz para explicar essa lei para a galera, né? Então vem comigo, vamos lá, vamos para a ementa da lei. Vamos lá, Lei Complementar 79, de 27 de abril de 2012. Bacana, lei de 2012. A ementa da lei. O que é a ementa da lei? A ementa da lei é o que traz a lei, né? Dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Tocantins e adota outras providências. Ou seja, essa aqui vai ser uma lei que vai tratar da estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado de Tocantins. Né? Polícia Militar, ela é uma corporação presente em todo o estado do Tocantins. Essa corporação, essa unidade é uma unidade diferenciada das outras, porque ela está pautada, como é polícia, todas as polícias estão pautadas na disciplina e na hierarquia, então tem toda uma organização diferenciada em relação aos outros órgãos civis. Né? E garanto para vocês, se vocês assistirem todas as aulas que eu planejei para passar essa lei em detalhes, você vai conseguir compreender. E a gente vai trazer essas particularidades nas explicações. Então, essa aqui é a ementa da lei, vai tratar da estrutura. Ou seja, pode ter certeza que depois da última aula, você vai ter uma noção geral como funciona a Polícia Militar de Tocantins. Né? Professor, como é que está estruturada essa lei? Essa lei está estruturada em capítulos. Nós temos 3 capítulos, tá certo? 3 capítulos. Nós vamos estudar, garanto para vocês que nas aulas que o professor preparou, já estão todas as aulas preparadas. Nós iremos estudar todos os artigos da lei. Primeiro capítulo, que trata da destinação da Polícia Militar, das missões e da subordinação. O primeiro capítulo, um capítulo muito importante, ele vai tratar da polícia, que é uma força auxiliar, e de uma reserva do Exército. Ela vai tratar das competências da Polícia Militar, das atribuições, muito importante. Inclusive o seguinte, experiência do professor Luiz, que eu estou quase 25 anos já na vida de concurseiro, só no lá concurso há quase 10 anos. Né? Sempre, gente, sempre, dica para vocês, né? Quando é uma legislação específica, quando é cobrado em prova, o examinador, ele gosta de todas as bancas, ele gosta de cobrar sempre os primeiros artigos. Né? Então, olha aqui, então, o capítulo 1º, nós vamos falar sobre isso. O capítulo 2º já vai ser um capítulo que vai atender mais o quê? O objetivo da ementa, ou seja, vai definir, vai apresentar quais são os órgãos da estrutura da organização básica da Polícia Militar. Então, da organização básica da Polícia Militar. Da estrutura geral, a estrutura geral
uma aula curta que vai definir aqui que a polícia vai ter, ó, direção, apoio, tá? E execução, né? Execução, especiais e execução. Tá certo? Então, olha lá, estrutura geral, os órgãos de direção, comando geral, o Estado-Maior, é um tipo um colegiado que nós iremos estudar, vai estar dos órgãos de direção, dos órgãos de apoio, saúde, música, etc., dos órgãos especiais, que é do colégio militar, dos órgãos de execução. O que vem a ser esses órgãos de execução? Os órgãos de execução vai ser a atividade fim da polícia, não é isso? As companhias de polícia estarão aqui nos órgãos de execução. E, finalmente, a última seção do capítulo 2, que é da gestão profissional, tá certo? Dos membros da Corporação Polícia Militar. Então, nós estamos aí o capítulo 2, né? E, finalmente, o capítulo o último terceiro, que é das disposições gerais e transitórias, né? São aquelas disposições que vão fechar a lei, né? A gente dificilmente é cobrado em concurso público, mas como o professor Luiz se propôs em ministrar esse assunto, eu falo para vocês que nós vamos estudar todos os artigos. Professor, como é que vai ser a lei? Então tem essa lei, essa aqui não é aula, essa aqui é só apresentação da estratégia que eu passo para vocês da lei. Eu gosto de fazer isso para não ficar repetindo em todas as aulas. Nós vamos ter a próxima aula, que eu vou gravar assim que terminar esse vídeo, vai ser do capítulo 1º, tá? A segunda aula, nós vamos falar, né? A segunda aula, nós vamos falar da estrutura, que a gente quero gravar em sequência também. A terceira aula, tá? Nós vamos falar dos órgãos de direção, vamos apresentar todos os órgãos de direção para vocês. A quarta aula, nós vamos falar sobre os órgãos de apoio, um a um para vocês, são bastante órgãos de apoio, tá? A quinta aula, tá? A quinta aula eu vou fazer o seguinte, tá? A quinta aula, o professor unificou estes dois assuntos, os órgãos especiais, porque é um artigo só, que são os colégios militares, juntamente com os órgãos de execução, que é grande, né? E nós temos aqui a sexta aula, que nós vamos tratar exclusivamente da gestão profissional, e a sétima aula vai ser as disposições finais e transitórias. Mas essa apresentação, na verdade, são 8 aulas aí previstas para a estrutura, né? Ah, professor, por que o senhor faz isso? Porque fica mais fácil, fica mais segmentado, fica mais organizado, né? Então, você já sabe o que vai falar daquela aula. Ah, e essa aula aqui é para apresentar, você uma noção geral. Então, a gente vai ter a primeira aula, que vai falar de coisas gerais da estrutura básica da missão da Polícia Militar do Estado de Tocantins, né, ao capítulo 1º, bacana. Aí depois nós vamos detalhando os órgãos da estrutura organizacional da PM, ó, geral, direção, apoio, especiais, execução, gestão profissional e, finalmente, disposições gerais. Eu faço isso, tá? Porque pela experiência e pelos resultados já obtidos, tá? Com essa estratégia aqui, eu percebo o seguinte, que os alunos conseguem fixar mais o conteúdo, eles têm um elevado índice de aproveitamento nas provas, e eu faço um curso para você gabaritar, pode ter certeza. Vem comigo. Toda aula eu faço um encerramento para a galera, e aqui a gente vai falar aqui de Augusto Cury, que é um grande aí, um psicólogo aí que trata da psicologia emocional, né? Hoje o nosso emocional ele é muito importante, né? O emocional define hoje aí o tipo de profissional. Então a gente vai falar 8 mensagens de Augusto Cury. Vamos começar por essa aqui. A maior aventura de um ser humano é viajar. E a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo, né? Então, a maior aventura de um ser humano é viajar. Por quê? Porque quando ele viaja, ele conhece coisas novas. Quando ele viaja, além de conhecer coisas novas, né, ele conhece novas culturas, novos conhecimentos, ele tem novas experiências. E a maior viagem é dentro de si mesmo, né? Sócrates já dizia, conhecestes a si mesmos, né? Não, Sócrates, né? Já diz isso, ele tem que se conhecer. Vamos lá. E o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro. Olha só, né? Então, para você se conhecer, você tem que ler um livro. Pois um livro revela que a vida é maior que todos os livros, né? Mas um pouco útil
mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas. Ou seja, não basta somente ler o livro, né? Você tem que entender as entrelinhas do livro, tá? Os detalhes. Concurso é isso, né? Se você também não entender as entrelinhas das legislações e das aulas, dificilmente você vai ser aprovado e a gente vai estar aqui para te ajudar. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui, tchau. Clique-claque.